A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. E essa ava é a última ava dessa aula dupla, que é a sexta parte da aula dupla 7, que é a aula 13 e 14, e a terceira parte da aula 14. Nós estamos a trabalhar o período do cativeiro, e nós falamos que o período do cativeiro seria dentro da perspectiva de uma dinastia, dentro ainda, né, da dinastia de Davi, apesar deles não terem mais o reino, porque o rei Joaquim perdeu o reino para a Babilônia. Mas eles foram levados e ficaram na corte de Babilônia e depois na corte dos Medo-Persas, né, que foram aqueles que dominaram os babilônicos. E foi então um dos descendentes dele que voltou, que foi Zorobabel. Nós poderíamos também considerar que esse período do cativeiro é um período em que nós tratamos a chegar, o retorno todo, né? Então não foi só Zorobabel, houve um retorno antes de Zorobabel e houve mais dois retornos, né? Que foi o de Neemias e de Esdras. Na verdade, um período aí de 140 anos de retorno, que nós estamos tratando também enquanto nós falamos. Nós estamos utilizando, então, esse que é a linha de tempo, uma metodologia usada por nós, lembrando períodos de 1000 anos, com 7 períodos históricos, e estamos agora no quinto período, que é o período já próximo da vinda de Jesus, antes do período de silêncio. E nós estamos a falar, nesse período, sobre as realidades que aconteceram tanto da deportação, foram 3 deportações, né? Até a destruição total de Jerusalém e a destruição do templo. Aquele período interno, né, com as realidades de Daniel, de Ezequiel, dos amigos de Daniel, da formação da escola rabínica ali dentro, né, chegando até Esdras, e também dos retornos, né, que são aqueles retornos, aqueles 4 retornos, né, até que termina de fato o tempo do cativeiro. Apesar de podermos considerar que com Ciro pode ser uma data de término, e até dos términos daquilo que nós também tratamos, que foi aqueles 70 anos, que podem chegar mesmo a considerar 70 mais 70, né? Seriam 3 setentas. Mas vamos agora entrar dentro daquilo que faltou nós falarmos mais especificamente, que foi sobre esse período final com a vinda de Neemias e Esdras. Vamos começar com Neemias, que é um mordomo do rei e um eunuco. Nós já falamos o que é ser um eunuco, provavelmente da tribo de Judá, Neemias, e ele erigiu os muros de Jerusalém. Era muito importante para aquela época as cidades terem muros, né, para se proteger das constantes invasões que vinham não só dos impérios, dos reinos, mas às vezes até de tribos nômades e até mesmo de grupos, né, de saqueadores que passavam na região. Então o muro era importante, né, e Neemias veio para reconstruir o muro. É interessante que Neemias ele é contemporâneo de Buda, de Confúcio e agora de Sócrates, né? Então já inicia aquele período na Grécia, aquele período clássico da filosofia com Sócrates, né? Porque Sócrates, nós temos Sócrates, depois o discípulo dele Platão e depois o discípulo de Platão Aristóteles, né? Que foram aquele trio do clássico da filosofia grega. Então ali já inicia nesse período, né? Ainda é lógico que não tem uma influência, né, para aquela região, mas posteriormente essa influência chegou lá. Como chegou? Através do Império Grego, que depois chegou trazendo toda aquela filosofia grega. Esdras depois vem, ele era um escriba e ele era descendente de Arão, o sumo sacerdote. Então ele era um sacerdote, né, e tinha uma posição
mesmo de poder até assumir a posição de sumo sacerdote. Artaxerxes o enviou com ofertas para o novo templo que tinha sido terminado, né? O que estava terminando, mas que no tempo de Esdras basicamente já tinha terminado. Esse novo templo, que é o segundo templo, que o primeiro foi o de Salomão. Esse é o segundo templo. Lógico que esse segundo templo, nessa época, não era algo assim que se chamava a atenção. Foi realmente um templo, vamos dizer assim, simples. Depois, Herodes o Grande pegou esse templo e fez uma reforma e transformou ele em algo espetacular. Não como Salomão, mas já algo muito grande e belo, e foi inclusive esse templo que Jesus pisou. E a igreja primitiva, né, lá com Pedro e aquelas histórias do livro de Atos. Ele viu Esdras, que não tinha levitas em Jerusalém, e mandou buscar a eles, formando um novo sacerdócio judaico, para seguir aquilo da lei mosaica. Ele mandou que as mulheres estrangeiras fossem despedidas. Por quê? Porque os judeus estavam se casando com mulheres que não eram judias. E a proposta era que fossem judias. Veja, não significava que um judeu não se casava com alguém que não era judeu. Mas ele poderia se casar, sim, desde que essa pessoa adotasse a religião judaica ou se convertesse ao judaísmo. Se essa pessoa se convertesse ao judaísmo, ela era já considerada um novo judeu, uma nova judia. Então ele poderia se casar, mas nós estamos falando de pessoas estrangeiras que ainda tinham os seus deuses e que não tinham se abdicado dos seus deuses. Então Esdras mandou que acabasse com esses casamentos, né? Então foi uma situação que aconteceu quando Esdras chegou, tentando fazer uma reforma, não só uma reforma, a questão do templo, não é isso. Quando nós falamos, é sobre a proposta dele fazer uma reforma social, né? Em que o povo de Israel, aquele povo que estava ali retornando, voltaria a ter uma conduta conforme a lei mosaica. Então ele começou a chamar a atenção a importância que a sociedade precisava de se tornar uma sociedade que seguia a lei de Moisés. Existe uma dúvida com relação a esse tempo, o tempo de Artaxerxes, ou Xerxes, ou também Assuero, né, que eram nomes utilizados, mas foi nessa dinastia que foi enviado Neemias, Esdras, e um desses Artaxerxes, né, dessa dinastia, se casou com Ester, que é aquela Radassa, né, que assumiu o nome de Ester, porque, como nós já falamos, era comum dar nomes babilônicos ou nomes ligados aos deuses, mesmo no caso dos persas, né? Então Ester assumiu o nome de Istar, né, uma deusa, e começou a ser chamada assim, mas o nome dela era Radassa. Eu gostaria de lembrar que Ciro foi o que iniciou o retorno. Cambises, que assumiu o nome de Artaxerxes, seu filho, filho de Ciro, assume e impede a continuação da reconstrução de Jerusalém, por causa daquelas cartas que foram enviadas. Mas é interessante que ele morre logo. E aí quem vem? Dario, aquele que nós falamos, aquele até que teve um voto com Deus e tinha como amigo Zorobabel, que era da dinastia de Davi. E aí ele deixa Zorobabel voltar, e é dessa dinastia, não de Ciro, mas de Dario, que vem os Artaxerxes que nós estamos a falar. Então esse Artaxerxes, ele tem um filho que é chamado Artaxerxes. Então Dario dá o nome ao seu filho de Artaxerxes. Do mesmo jeito que Ciro tinha dado o nome de Artaxerxes, que também é chamado Xerxes ou Assuero. Agora chega o retorno de Neemias e Esdras. E talvez até o neto de Dario, ou o filho dele, foi o que casou com Ester. E nós temos, talvez, ele até utilizando o nome de Ciro mesmo.
Aí a gente vê essa característica de dar-se nomes, né? Como título, como foi o caso de César no futuro no Império Romano. Esdras, um descendente então de Arão, é o que faz toda essa reconstrução, mas nós estamos no tempo do segundo templo e a reconstrução de Jerusalém. O templo é reconstruído e os muros de Jerusalém são reconstruídos e termina então o templo da Bíblia, do Velho Testamento. Então aqui termina a história bíblica. A partir daqui tem uma história em Israel. Israel não parou, né? Continua história. Essa história basicamente é a história dos Macabeus, né? Que nós vamos falar. Mas a partir daqui, com a morte do profeta Malaquias, começa um novo período em Israel e tem uma formação de um rabinato, até o Esdras inicia a escrita massorética, e um grupo de pessoas que depois, no final, serão os fariseus. Os sacerdotes se reorganizam e uma nova classe judaica assume com uma visão muito diferente de antes. Muitos judeus permanecem nas terras do Império Medo-Persa. Os últimos profetas são Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois que Malaquias morre, termina os escritos do Velho Testamento e inicia um tempo de silêncio, também chamado o tempo interbíblico. Então aqui nós terminamos aquilo que é o período do cativeiro, relembrando mais uma vez aí a nossa linha de tempo com os períodos, né, bíblicos, considerando a questão milenar que nós já falamos, explicamos para vocês, e estamos então revendo mais uma vez esse tempo, né? Essa linha de tempo que eu espero você estar a fazer. E se você precisar, nesses vídeos, vá parando e vendo com calma como que nós construímos, né, essa linha de tempo. Mas nós estamos então aí a terminar o período do cativeiro, né, que foi 70 anos, talvez até 70 mais 140, né? E iniciamos agora um novo período. Um novo período já com uma nova estrutura, né? Então, agora um povo de Israel que tem toda uma realidade cultural vinda do cativeiro, né? Ou seja, de Babilônia e do Império Medo-Persa, né? Com uma proposta econômica diferente, com uma proposta social diferente, e até mesmo uma proposta religiosa diferente com o templo, né? Porque agora nós vemos um rabinato. Então existem duas forças nessa nova Israel. Não é como no tempo de Moisés, em que os sacerdotes eram os detentores da religião. Agora nós temos um grupo que são sacerdotes, que até formam um grupo chamado saduceus, e um outro grupo de escribas e de doutores da lei que formam aquilo que é chamado os fariseus. E são esses dois grupos que detêm a religião e que, durante o período do silêncio até Jesus, é a formação dessa nova sociedade, uma sociedade também comercial, uma sociedade com uma mentalidade muito diferente daquela sociedade antes do cativeiro. E agora nós não temos mais rei, temos governadores colocados pelos impérios dominantes. Primeiro nós temos ali Medo-Persas, mas depois tivemos os gregos e os romanos, colocando governadores. Infelizmente os romanos colocaram um rei que é uma dinastia, a dinastia de Herodes, que vem de Edom, não é um judeu governando eles. Mas houve essa realidade. Mas houve a realidade dos macabeus, que nós vamos falar agora, no período de silêncio, que foi um grupo de judeus que dominou durante 100 anos aquela região de Israel, numa tentativa de um novo governo, né? Um governo judaico, mas eles perderam quando os romanos vieram e destruíram completamente aquele reino. Que Deus os abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia.